Olá, meu nome é Leonardo Silvert e eu estou fazendo esse vídeo que é um projeto meu de muito tempo. Desde, eu não sei, faz uns 3, 4 anos eu acho, surgiu algumas perguntas. Qual é o nome do aplicativo? Um aplicativo que fazem perguntas, o Ask. O Ask ainda existe? Não sei se ainda existe. Alguém usa o Ask ainda? Mas enfim. E então surgiu a ideia de eu fazer vídeos como resposta às perguntas que faziam. E eu nunca fiz. E eu sei que uma das maiores perguntas e o que mais rolava lá era como eu me assumi, ou se eu era gay, ou como eu me descobri. Então eu resolvi fazer esse vídeo com apenas essa resposta. E se o projeto vingar, se você achar legal, comenta aqui embaixo o que você quer que eu responda, que eu junto tudo num próximo vídeo. E então gravo a resposta pra vocês. Como eu me assumi? Eu me assumi aos 19 anos. Fazem 4 anos então, eu tenho 23. Que eu comecei a espalhar que sim, eu era gay. Antes disso, acredito que pelos 12 anos, eu já tenha sentido que havia alguma coisa diferente entre eu e os meus amigos. Por quê? Porque a gente tinha um CD, um DVD, que tinha um filme pornô. Sim, eu assistia filme pornô. Era um filme pornô hétero. E o CD tinha o desenho, tinha um adesivo do Homem-Aranha. Então, tipo, pra todo mundo que perguntava, a gente dizia que era o DVD do Homem-Aranha. Só que na real, era um filme pornô. Ele rolava entre vários amigos na escola, entre vários guris, né? A gente passava de um pro outro. Eu lembro que o que eu mais gostava do filme pornô não era olhar a menina, era olhar o cara. Independente do que ele fazia, era olhar ele. E isso começou a... eu só gostava de filme pornô que tivesse o cara e que mostrasse tudo. Não exatamente só o pinto do cara. Eu achava meio sem graça, mas quando aparecia o cara inteiro, tipo, eu curtia. Então, lentamente, eu comecei a perceber, porra, por que eu gosto mais do cara estando ali do que olhar a menina que tá aparecendo inteira? Então, mas até então eu não sabia e nunca procurei saber o que era ser gay, ou eu acho que naquele tempo também não tinha tanta propagação, sabe? Do mundo gay, era uma coisa muito camuflada, ainda mais no interior, que todo mundo era escondido e... bom, enfim. Mas aos 14 anos, quando eu fiquei com a primeira menina, 14 anos, todos os meus amigos já tinham ficado com meninas, eu era um tipo introvertido, eu era o tipo que não conseguia chegar nelas. Em compensação, os meninos eu chegava. Com 14 eu também fiquei com o primeiro cara, mas eu comecei a ficar com um e com outro, mais ou menos simultaneamente. E na minha cabeça, eu me rejeitava muito. Eu não queria ser gay. Então, eu chegava em casa, me trancava no quarto e chorava. Sério, eu chorava. Só o fato de pensar que eu chegava no quarto e chorava já é bem gay, né? Tá, brincadeira. Sem estereótipos. Eu chegava em casa e chorava e dizia porque comigo e rezava. Não quero ser gay, não quero ser gay, não quero ser gay, blá 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 blá. Mas, o tempo foi passando e eu comecei a aceitar isso. E veio a crisma. A gente pode pular essa parte de religião. Por quê, cara? Eu nem queria ser gay, eu rezava pra não ser. E por que eu, estando sempre na igreja, sempre fazendo tudo direitinho, eu não era muito sair da linha, mas enfim, entre aspas, tá? Fazer tudo direitinho, fazer tudo no método certo, entre aspas ainda. Por que eu tinha que ser gay? Então, eu não queria, realmente não queria. E a crisma acabou se tornando uma corrente, sabe? De tipo, eu estou lá aprendendo coisas de como eu sou errado, de como eu não devo estar lá, de como eu serei mal recebido, de como eu não irei para o céu, de como eu irei para o inferno. Por que eu tenho que continuar na igreja? E aí isso continuou modificando até o fato de que eu não conseguisse acreditar mais em quase toda a Bíblia. E eu acho ela homofóbica, eu acho ela machista, eu acho ela destruidora, sim. Tem muitos pontos e muitas passagens muito significativas, tem muita coisa que a gente tem um grande entendimento
e que muda a vida das pessoas para melhor, mas tem muita coisa que destrói a vida das pessoas. Então, se eu não acredito em metade dela, eu não acredito nela. Se eu não acredito nela, eu não acredito na palavra de Deus, que é a Bíblia, ou seja, que é seguir a Bíblia. E se eu não consigo seguir a Bíblia, então tem alguma coisa errada e vamos deixar o resto para depois. Deixamos até aí porque o assunto principal é assumir-se, né, a homossexualidade. Com 16 anos eu tive a minha primeira vez com um cara, não sei o que dizer, eu nunca falei isso assim tão abertamente. Bom, tive a minha primeira vez. Só que eu gostava de meninas. E era isso, vamos botar numa balança, assim, eu gostava de caras e de meninas. Tinha atração por meninas, tinha atração por caras, mais ou menos nessa altura. Só que isso foi, até que ficou 50%. Inclusive, namorei meninas e eu gostava realmente desses 50%. Mas ainda tinha coisa errada. E a minha intenção aos 17, 18 anos era nunca assumir. Inclusive com 19 anos. Eu vou me casar com uma mulher, vou ter um filho, que eu sempre tive o sonho de ter um filho, e nunca ninguém vai saber desse outro lado de Leonardo, eu vou parar com isso e tal. Aí tem aquele lance, né? Só vou ficar com mais um e vou parar, só vou ficar com mais um e vou parar, só vou ficar com mais um e vou parar. E nunca parei, até que eu coloquei na cabeça de que não era errado, e de que, tipo, eu apenas era eu apenas estava sendo, não havia outra forma, não havia como eu negligenciar ou como eu tentar mudar o que eu era. E começou a passar, tipo, o lance de 50% já não era mais 50%, até que agora, atualmente, eu estou namorando, mas se eu não estivesse namorando, eu digo que sim, eu sou homossexual, e não bi, mas que se a menina for legal, e também o menino, né, porque atração sexual é por homens, mas tipo, se ele não for legal, se ele não for um cara, sei lá, muita diferença, não só de opiniões, mas se ele for escroto, não rola. Então, tipo, é o mesmo que uma menina. Eu consigo ter atração de beijar ambos os sexos, mas de transar, que seria só com um. Com 19 anos, eu precisei sair de casa, eu não tinha pra onde ir. Não porque me botaram pra rua, mas porque eu realmente não tinha pra onde ir, porque eu ia ter que voltar pra minha cidade e largar a faculdade. Então eu decidi ir morar com um cara. Foi nesse tempo que eu resolvi, vou assumir para os meus amigos. Então, uma vez eu peguei o telefone, porque eu não ia conseguir fazer pessoalmente, liguei pro meu amigo, e desliguei pro meu melhor amigo e disse: cara, não, foi por mensagem, eu acho. Eu era bem idiota. Foi por mensagem. Mandei mensagem: cara, eu gosto de ficar com meninas e meninos. Embora eu já soubesse que era mais meninos do que meninas, mas eu usei esse termo para reduzir o impacto de eu sou gay. E olha como isso é besta. Não façam isso, tá? Digam quem vocês são e pronto. Ou não digam nada, porque ninguém precisa se assumir. Por que o hétero não precisa se assumir e o gay precisa se assumir? Não precisa se assumir. Só que a gente tem esse se assumir como se libertar, sabe? De tipo, cara, sou gay. Não preciso mais me amarrar, não preciso mais dizer, eu não preciso mais esconder. Então, tipo, esse é o lance de se assumir. Mas não há necessidade de eu chegar e dizer, eu sou gay. Por que eu vou fazer isso? O hétero não chega a dizer, eu sou hétero. Ele não sai postando no Facebook, gente, eu sou hétero. Porque ele não precisa. Porque isso é normal. E um dia, ser gay vai ser tão normal de que ele não vai precisar dizer, eu sou gay. Como se ele fosse um ser místico. Só que atualmente ainda é. E tipo, cada vez que um gay diz que ele é gay, é como se vários outros gays se fortalecessem, sabe? E que pudessem mostrar pra humanidade de que sim, é normal. Eu sou, ele é. Então, se faz necessário. Eu mandei uma mensagem pra ele, disse que era gay, ele não acreditou. Aí eu continuei insistindo, disse que sim, disse que era e que não queria ver ele, pelo menos naquele dia. Mas aí eu cheguei em casa, em Minas do Leão, e deu acho que uns 10 minutos ele chegou lá e eu comecei a chorar quando eu enxerguei ele. Toda a família estava no meio, ninguém entendeu nada. Ele me deu um abraço, disse que me respeitava, depois me deu um empurrão, começou a me xingar, que eu não tinha dito isso antes. Tudo bem, faz parte. E ele acabou aceitando e continua meu melhor amigo até hoje. Sei que eu posso contar sempre, ele também pode contar comigo, etc. Blá, 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 blá. Daí começou um segundo comichão.
eu tinha vontade de contar pros outros, sabe? Pro meu segundo melhor amigo, pro terceiro, pro quarto e assim por diante. E eu comecei a contar. Até que um dia eu peguei o celular e liguei pra minha mãe e disse que era gay. Um dia anterior eu disse nunca vou contar, peguei o celular e liguei pra ela. E aí ela me xingou, disse que seria falta de laço, de que eu ia apanhar horrores, que eu ia voltar, que eu não ia ser, que ela não ia aceitar, que não ia ter um filho assim. E também eu viajei pra Minas do Leão, porque até então eu tava morando em Viamão. Eu viajei pra Minas do Leão e eu cumprimentei toda a família, eu lembro do dia, e não cumprimentei minha mãe que estava lá, porque eu tava cagado de medo. Não que ela fosse me bater, mas que ela realmente fosse me rejeitar. E ela chegou pra mim e disse assim: eu sou tua mãe, tu acha que eu vou te bater mesmo? Tu é o que tu é, tudo bem, eu não vou te bater. Sinceramente, isso foi um choque, sabe? Porque embora eu quisesse ouvir exatamente essas palavras, a gente não espera, sabe? A gente acha que... A gente espera o pior já, de certa forma, mesmo torcendo que tudo corra bem. Só que nesse tempo de aceitação da minha mãe, que ela também precisou, ela acabou contando para toda a família em busca de, o que eu faço com o Leonardo? O que eu faço? E eu não sei quem disse o que para ela, ou o que disseram. Eu sei que toda a família ficou sabendo e não foi quem contou. Até teve integrantes da minha família que eu nunca queria que soubesse, mas que, enfim, descobriram. E uma dessas integrantes que descobriu era minha avó. Que eu pensava assim, minha avó é velha, minha avó cresceu dentro da igreja, por que ela precisa saber? Sabe? Eu posso esconder isso dela. E a minha avó dava água benta para eu tomar, encheu meu quarto de santos e crucifixos para que eu voltasse ao caminho da luz. Até que um dia ela entrou no meu quarto. Eu não lembro se eu estava sentado na cama ou na escrivaninha, mas ela entrou no meu quarto e disse assim: Leonardo, tu é o que tu é, apenas não se esquece de Deus. Quando ela falou isso, nas palavras mais sinceras e tranquilas, eu fiquei sem palavras, sem resposta, sabe? Eu fiquei assim. E eu fiquei assim por vários minutos. Como ela pôde dizer isso, sabe? Uma pessoa de dentro da igreja que eu achei que nunca fosse aceitar. Foi a primeira que chegou, assim, foi a segunda, né? Minha mãe também veio dizer isso. Mas minha avó chegar e dizer isso pra mim. E aí eu fiquei tipo... o que é pra ela aceitar um neto gay? O que é pra ela ir contra o que ela ouviu a vida toda? E isso realmente, tipo, me chocou bastante e me alegrou bastante. De uma forma absurda, sabe? Após isso, teve gente na minha família que não concordou. Inclusive muitos, né? Mas não ouço, sabe? Eles não costumam falar. Inclusive lá em casa não costumavam falar. Também não aceitavam bem os namorados. Até hoje não aceitam bem. Minha mãe aceita muito, se dá super bem. Meus irmãos se dão super bem. Recentemente eu contei pra minha irmã, porque até então, e eu acho que ainda, mas agora ela já tá entendendo, eu dizia que era gay, mas 2 dias depois ela perguntava sobre as minhas namoradas. Então, pra ela nunca foi ele é gay, ele não fica com meninas, ele não tem namorado. Mas agora minha irmã tem 7 anos. É 7. Então, acho que ela conseguiu entender. Acho que tudo isso faz parte do assumir-se. Eu não lidava bem, sabe? Andar de mão na rua, eu tinha medo. Demonstrações de afeto em público, eu tinha medo. E muitos héteros, e até mesmo homossexuais, têm isso como algo ruim. Gay tem que ser gay em 4 paredes. Gay tem que ser gay discreto. E o que é ser discreto? Pra mim, ser discreto era uma coisa que eu concordava. Ser discreto é bom. Ser discreto é ser machinho, é ser hominho. E o quão babaca é isso, cara. Você não tem ideia de quão... Enquanto os afeminados estão dando a cara a tapa pra gente poder ser a gente, pra gente poder se assumir, enquanto os afeminados estão apenas livres de estereótipos. Ou seja, eles estão taxados de estereótipos por outras pessoas, mas eles estão livres deles mesmos, entendeu? Ele é afeminado porque ele é afeminado. E aí? Você tem alguma coisa a ver? Você tem que ir lá dizer pra ele? Você tem que bater na cara dele por ele ser afeminado? Você tem que dizer que ele tem que virar homem? Não, ele é homem. Ou não é homem, também não interessa. Não estamos falando só de homem, estamos falando sobre homossexualidade.
Mas ele é homem se ele diz que é homem, mesmo com afeminações, mesmo se vestindo de rosa, mesmo colocando peruca. Ele vai ser homem se ele disser. Só que esses trejeitos são os que moldam a sociedade e que eles vão acusar as pessoas por elas não serem do padrão. Ah, se ele tem afeminações, ele é mulher. Ah, mulherzinho. Ah, aquele lá que dá o cu. Isso é ridículo. É por isso que quando as pessoas me perguntam, inclusive se perguntar quem é o passivo ou quem é o ativo da relação, que, entre aspas, é quem dá o cu e quem não dá, entre aspas, não, de parênteses, eu não respondo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que diz respeito ao casal, e talvez não ao casal, mas a quem se acople ao casal, a quem realmente esteja ali para acrescentar alguma coisa para eles. Então, tipo, se eu dou, se eu não dou, se a pessoa dá, se ela não dá, isso desrespeita a alguém além do casal? Isso desrespeita... Isso é necessário? Porque eu nunca perguntei. Sabe que a mulher também come o homem, né? Inclusive tem cintas que elas põem e tem caras que gostam de taque. Alguém pergunta se a mulher come ele. Sabe que tem mulheres que também comem o homem sem cinta. E tipo, o homem fica lá deitado e a mulher ela que faz o trabalho. E eu pergunto, você pergunta? Alguém pergunta quem é que come quem? Não, né? Porque o homem tem que ser o comedor. Porque o homem... Aí vamos cair em machismo de novo, né? Pulamos o machismo. Atualmente eu tô dando mais a cara a tapa, sabe? E eu tô bem mais despreocupado. Então, eu não tô nem aí se a pessoa é afeminada ou não. O que me importa realmente é se a pessoa é legal, se a pessoa é amiga, se a pessoa é sincera, se a pessoa... entre aspas, não é escrota, como eu já falei. O meu assumir-se tem várias fases. Teve a fase de não querer ser, teve a fase de vou ser mais um pouquinho, teve a fase do vou ser escondido, teve a fase do vou assumir, teve a fase do não tô nem aí, e atualmente eu tô na fase do me deixa, a vida é minha, a vida é dele, e então eu tô mais relax, sabe, quanto a levar a homossexualidade. E eu acho que todo mundo deve respeitar, só que o respeitar já tá ficando cansativo. Acho que as pessoas não devem apenas respeitar, as pessoas devem aceitar. Eu tenho que aceitar você do jeito que tu é. Eu tenho que respeitar se você gosta do cabelo liso. Eu tenho que respeitar se você gosta de usar roupa florida. Eu tenho que respeitar. E eu tenho que aceitar que tu vai usar a roupa do jeito que tu quer, que tu vai usar o cabelo do jeito que tu quer, que tu vai caminhar do jeito que tu quer. Então, eu acho que só respeitar não tá valendo mais. Porque as pessoas dizem que respeitam, quando alguém pergunta alguma coisa, elas... já respondem rispidamente, já respondem com deboche. Isso não é respeitar, isso é... Eu sei lá o que é isso, né? E eu não quero nem saber. As pessoas dizem que homofobia não existe. Ah, isso é vitimismo, isso é aquilo, blá blá blá. Existe, essa porcaria existe. E não trata de uma mente normal, trata de uma mente preconceituosa, de uma mente pré-conceituosa, ou seja, que tem preconceitos de que não sabe como as coisas funcionam e de que acham que tudo funciona do jeito que elas acreditam. O céu é azul porque as árvores estão na terra. E fim. Ninguém que disser o contrário vai ser entendido ou vai ser aceito. Gente, tem muito mais coisas entre isso e aquilo. Então, só respeitar já tá ficando pra trás, sabe? Tá deixando a desejar. As pessoas não estão respeitando. Então as pessoas têm que aceitar. Por isso que muitos dizem, aceita, que dói menos. Chato pra caralho, né? Eu falar o tempo todo. Então se vocês gostarem,